Olá, meus alunos da Escola Walter Leite Caminha, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, com muita saúde e disposição para mais uma videoaula de matemática. Hoje nós vamos dar sequência naquele nosso assunto onde nós paramos na aula passada, na aula anterior, ordens e classes. Pois é. Aí então o primeiro item já ficou para trás, lá na página de número 20, e agora nós vamos para a página de número 21, lá em cima, piscando seta azul, questão de número 3, quando nós temos o comando dizendo da seguinte maneira: veja a decomposição do número 299.792 e complete. Aí nós temos esse número sendo trabalhado de uma maneira decomposta polinomialmente, ou seja, é a decomposição polinomial do número 299.792. E assim nós vamos discorrer sobre essa questão que está neste quadrado de borda azul. Tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente fala de decomposição, então vamos tratando logo da ordem das unidades. Tudo bem? Então o número ele possui na ordem das unidades 2 unidades, e você sabe que a unidade, polinomialmente, você vai multiplicar por 1. Quando o número está na ordem das dezenas, você vai multiplicar por 10. Quando o número está na ordem das centenas, você vai multiplicar por 100. Quando o número estiver na ordem das unidades de milhar, você vai multiplicar por 1000. Quando o número estiver na ordem das dezenas de milhar, você vai multiplicar por 10.000. E, obviamente, se estiver na centena de milhar, por 100.000. Mas, professor Luiz, essa multiplicação fica muito grande. Não fica, não. Você só faz acrescentar o zero a partir da dezena. Vamos lá. No número 299.792, nós temos lá na ordem das unidades simples 2 unidades. Então, 1 vezes o 2, 2. Pronto, já está aqui, ó, piscando para você, tá? Agora, quando você for fazer da dezena, 9 dezenas. Então, nós temos 9 vezes o 10 ou 10 vezes o 9. Aí você vai colocar neste traço o 90. Tudo bem? E a centena? 7 vezes 100 ou 100 vezes o 7. E agora, quanto é que vai dar? Muito bem, 700. Agora a ordem das unidades de milhar. 9 unidades de milhar. Muito bem. 9.000. E as dezenas de milhar, que também eu tenho a presença do número do algarismo 9. Então, 10.000 vezes 9, ou 9 vezes 10.000, 90.000. Tudo bem? E assim a gente faz a decomposição. E vai ficar na ordem 200.000 mais 90.000 mais 9.000 mais 700 mais 90 mais 2. Vamos ver o que os personagens estão dizendo. E o que são classes? O que são as classes em um número? Próximo balão de fala. Começando da direita, cada grupo de até 3 ordens formam uma classe. É isto aqui, ó. Por exemplo, eu tenho o número 792. Então, eu tenho unidade simples, dezena simples, centena simples. Então, eu tenho a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Ok? A partir daí, eu tenho a quarta ordem, a quinta ordem e a sexta ordem. A quarta, a quinta e a sexta ordem vão formar a segunda classe, que é a classe da unidade de milhar, da dezena de milhar e da centena de milhar, que vai formar a classe dos milhares. Tudo bem? Isso aqui, ó. Observe como fica o número 299.792 no quadro de valor posicional. E eu vou ter desde a primeira ordem, organizando sempre da direita para a esquerda, até a sexta ordem.
Primeira ordem, unidade simples. Segunda ordem, dezenas simples. Terceira ordem, centenas simples. Essas três ordens formam a primeira classe, que é a classe das unidades simples. A quarta ordem, a ordem das unidades de milhar. A quinta ordem, das dezenas de milhar. A sexta ordem, das centenas de milhar. A quarta, a quinta e a sexta ordem vão compor a segunda classe, que é a classe dos milhares. Tudo bem? Então, observe agora como a separação em classes facilita a leitura do número 299.792. Logo em seguida, eu tenho o número escrito por extenso, tudo bem? Para que você tenha essa leitura do número tal qual você também está enxergando aí. Legal, não é? Quarta questão. Leia as informações, faça a decomposição do número destacado em cada item e indique as classes e escreva como é a leitura dele. Então, você vai ler as informações do enunciado de cada questão, o comando da questão, da letra A e da letra B. Você vai verificar o número que está em destaque, no caso, o número que está negritado, em negrito, o número que estiver escrito com mais força, digamos assim. Você vai fazer a decomposição, igual como foi explicado na questão de número 3. Depois você vai indicar as classes deste número que você observou e depois vai escrever como é a leitura dele, ou seja, você vai escrever por extenso, tudo bem? Então vamos lá. Letra A, piscando na tela para você. O astrônomo grego, muito bem, Eratóstenes, nasceu em 276 e faleceu em 194 a.C., foi o primeiro a obter a medida do diâmetro da Terra. Uau! Uma medida próxima da medida conhecida atualmente. Como ele conseguiu isso? Ele mostrou que o diâmetro do nosso planeta media aproximadamente 12.713 quilômetros. Número negritado, 12.713. Então, você vai trabalhar com este número. É este número que você vai decompor, é este número que você vai indicar as classes, é este número que você vai escrever por extenso. E qual é o espaço que você tem para fazer? É esse aqui, ó, no seu livro. Tudo bem? Então, vamos lá. Legal, não é? Letra B. Cláudios Ptolomeus, ou seja, Ptolomeu, nascido em 90 e falecido em 168, chamado de o príncipe dos astrônomos, observou 1022 estrelas e agrupou-as em 48 constelações. Número destacado, 1022. Então, é o 1022 que você vai fazer a decomposição polinomial, é o número 1022 que você vai fazer a separação das classes, é o número 1022 que você vai escrever por extenso nessas linhas que estão apresentadas aí no seu livro. Muito bem. Tem uma curiosidade aí, tanto para o astrônomo grego, não é? Quanto para o príncipe dos astrônomos, Ptolomeu, você verifica que eles nasceram em épocas diferentes. Existe um marco divisor na história da humanidade, que é o nascimento de Cristo. Então, todas as vezes que você vê em algum lugar uma data escrito A minúsculo, ponto, C maiúsculo, é antes de Cristo. E se tiver D minúsculo e C maiúsculo, depois de Cristo. Se não tiver escrito DC, depois de Cristo, então você já sabe que é do nosso tempo, da nossa era depois de Cristo. Tudo bem? Então veja que no astrônomo grego Eratóstenes aparece antes de Cristo. Aí é uma contagem regressiva, 276, quando ele nasce, ele morre em 194. Por quê? Porque é antes de Cristo. Então, o número maior
para o número menor, conforme vai se aproximando do nascimento de Cristo. Legal, não é? Quando você fala já do Ptolomeu, ele nasce depois de Cristo. Ele nasce no ano de número 90 e morre no ano de número 168. Deu para entender? Muito bem, então. Legal essa curiosidade, né? Página 22. Vamos lá. Na página 22, nós temos lá em cima a questão de número 5, que eu vou destacar toda na cor marrom para ficar mais fácil para a gente. Vamos lá. Questão de número 5. No preenchimento de cheques, devemos escrever a quantia de dois modos, com algarismos e por extenso. Faça como nos cheques e escreva o modo que falta. Aí nós temos uma ilustração de um cheque, onde nós temos a quantia sendo representada em números e também em palavras. Tá? É isso que você vai fazer. A letra A, por exemplo, vai oferecer em número. Então, você vai escrevê-la em palavras. Tudo bem? Na letra B, já está oferecendo em palavras e você vai escrever em números. Com um cuidado, você está tratando do sistema monetário nacional. Então, é obrigado você escrever o nome da nossa moeda, o real, com o R cifrão, como está exemplificado na letra A. Tudo bem? Olha, a nossa crave já está piscando, a crave marrom. Então, letra A, aí nós temos a quantia sendo demonstrada na setinha azul e o traço também na cor azul, para você não se perder. Tudo bem? Por favor, coloque a resposta no lugar certo. Letra B já está indicada na cor amarela. Letra C na cor verde. Letra D na vermelha. Letra E na cor preta. E letra F na cor rosa. Tudo bem? Tio Luiz, dá para dar uma ajuda na leitura? Vamos lá. Letra A, nós temos R$ 12.090, porque nós estamos falando de dinheiro. Na letra B, R$ 400.500. Letra C, R$ 425.000. Letra D, R$ 290.405. Letra E, R$ 720.200 e letra F, R$ 450.000. Eita glória, é muita grana. Vamos lá, sexta questão, seta azul piscando. Observe partes da reta numerada e escreva os números naturais indicados pelas setas. Aí nós temos a letra A, que você vai indicar qual é este número que está apontando, e a letra B, qual é este número que está apontando. Tudo bem? Lembra que nós, quando trabalhamos dezenas cheias, a gente trabalha com 10, com 100, com 1000? Pois é, agora você vai verificar nos intervalos de 100.000 até 160.000, quanto cada tracinho desse corresponde. Tá bem? Se ele vai caminhando de 10 em 10 mil, de 20 em 20 mil, 30 em 30 mil, isso você vai ter que perceber conforme esses espaços. Aí não esqueça, letra A e a letra B. Tudo bem? Vamos lá. Sétima questão nesse colchete invertido na cor vermelha, de baixo para cima. Legal, não é? Vamos lá. Vou fazer a leitura do comando da questão. O censo 2010 constatou que as duas cidades destas fotos eram as capitais menos populosas do Brasil. Faça a composição dos números, registre as duas populações e assinale com um X o quadrinho da menor, ou seja, aquela que tem a menor população. Tudo bem? Aí veja que eu tenho o número aqui na setinha verde, ele decomposto polinomialmente. 200.000 mais 84.000 mais 300 mais 10 mais 3. Aí você vai compor esse número e vai colocar no tracinho que está logo embaixo, traço habitante. Tudo bem? A primeira cidade já foi demonstrada.
Muito legal. E a segunda é esta aqui, na setinha amarela, 200 mil mais 20 mil mais 8.300 mais 30 mais 3. E aí a resposta, depois que você compor o número, você vai marcar o quadrinho onde tem a menor população. Será que é Boa Vista, em Roraima, ou será que é Palma, em Tocantins? Boa Vista, capital do estado de Roraima, e aqui, né, Palmas, capital do estado de Tocantins. Legal demais. Pronto, a questão do cheque já ficou para trás. E agora nós vamos lá para cima, página de número 23, trabalhar com arredondamentos. Muito bem. O que é um arredondamento? É você se aproximar da quantidade que está mais pertinho de uma dezena, centena, de uma unidade de milhar, de uma dezena de milhar, cheia, exata. Tudo bem? Vamos para o exemplo. Então, nós temos aqui seta verde piscando lá em cima, ó. A medida da distância entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro é 429 quilômetros. Muito bem. 429 quilômetros. Guarde este número. Aí nós temos aqui duas informações. A primeira, que é uma vista aérea da marginal do Rio Pinheiros, da Ponte Estaiada, muito bem, que é em São Paulo. É uma foto de 2016. Aí depois nós temos a vista aérea do Cristo Redentor, do Morro do Pão de Açúcar e da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. 2 pontos turísticos. Aí nós temos um ponto turístico, na verdade, vamos dizer assim, um ícone da cidade de São Paulo e um ícone da cidade do Rio de Janeiro. Para quê? Só para ilustrar, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas o número que está fazendo a nossa reflexão, que está trazendo a reflexão para nós agora, é o 429, que é a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro, 429 quilômetros, ok? Então, podemos afirmar que a medida da distância de aproximadamente 430 quilômetros. Por quê, professor Luiz? Porque o 429 ele está mais próximo do 430 do que do 420. Falta, no caso, só 1 quilômetro para completar 430. É verdade. Tudo bem? E, no caso, seriam 9 quilômetros para voltar para o quilômetro 420, para a distância de 420 quilômetros. Então, quando nós fazemos o arredondamento, nós aproximamos mais da dezena ou da centena, da unidade cheia, tá bom? Então, 429, aí você tem a reta numerada de 420 até 430. Então, olha aqui, onde vai ficar? Vai ficar mais próximo do 430. Vamos para agora a primeira questão. Vamos arredondar 735 para a centena exata mais próxima. Se eu estou falando de centena, então eu tenho a centena do 735 é o 700. Posteriormente, a próxima centena é 800. Então, 735 está mais próxima de 700 ou está mais próxima de 800? Sempre eu tenho que me basear para fazer o arredondamento, quando não está assim tão próximo, tão na pontinha assim, eu tenho que estar baseado na metade desse percurso da reta numerada. Por exemplo, se eu tenho 700 a 800, a metade da centena é 50. Tudo bem? Então, 735 está menos do que esta metade. Então, eu vou arredondar para o lado do 700, já que eu quero esse arredondamento para a centena exata mais próxima, que é, no caso, o 700. Essa questão de número 1, conforme eu estou explicando como você vai fazer, ela
abrange todo esse espaço desse retângulo de borda azul. Aí nós vamos ter essa leitura aqui muito importante, que eu acabei de fazer a demonstração. Você, por favor, leia novamente. E aí nós vamos ter seta preta piscando 700 a 800. Eu quero o número 735. Então, eu vou arredondar para a centena exata mais próxima. Então, eu vou arredondar para o 700 ou para o 800? É claro que eu vou arredondar para o 700, porque está mais próximo do 700. Legal, não é? Agora, seta amarela, faça arredondamentos a seguir para a ordem exata mais próxima da indicada pelo algarismo em destaque. Aí, veja bem, o algarismo vai ser destacado e eu preciso que você compreenda que na hora que você for fazer o arredondamento, por favor, observe se esse algarismo que está destacado é uma dezena, é uma centena, é uma unidade de milhar, enfim. Quem vai ter que prestar bastante atenção agora é você. Vamos lá. Na letra A, por exemplo, nós temos o número 14.830 para a unidade de milhar exata mais próxima. Tudo bem? Por quê? Porque é o 4 que está destacado e o 4 está na ordem de milhar. Na ordem das unidades de milhar. Melhor dizendo, tá bom? Então, se eu quero trazer para o 14.000, aí eu vou ter que perceber, não é? Onde é que eu vou arredondar. Se é para o 14.000 ou se é para o 15.000. Como eu estou falando de 14.830 e entre o 14.000 e o 15.000 eu tenho nesse percurso a metade que é 500, 14.830 passou de 14.500 ou não passou de 14.500? Passou. Bem aqui, ó, onde está piscando. Então, quando eu for colocar minha resposta lá no livro, essa letra A, 14.830, quando eu arredondar, eu vou arredondar para qual? Para 15.000. Tudo bem? Então, tem que prestar bastante atenção. Letra B, 31.860. Repare que o número que está destacado é o 3. E o 3 está na dezena de milhar. Tudo bem? Então, você vai ter que arredondar para quem está mais próximo ou do 30.000 ou do 31.000. Tudo bem? A letra C, 1.761. Qual é o número que está destacado? Ah, é o 6. Muito bem. Então, você vai verificar se você vai arredondar para 1.760 ou se para 1.770. Aí é com você. Na letra D, você tem 647.512, mas o número que está destacado é o 4, ou seja, a dezena de milhar. Então, você vai verificar se vai arredondar para 640.000 ou para 650.000. Tudo bem? Agora é com você, fazendo a letra E, a letra F, a letra G, a letra H, a letra I e a letra J. Muito bem. Segunda questão, seta vermelha piscando. Como você viu na página 18, a medida do diâmetro da Terra é 12.756 quilômetros. A medida do diâmetro da Lua é 3.470 quilômetros. Então, faça arredondamentos e responda. A medida do diâmetro da Terra é aproximadamente quantas vezes a medida do diâmetro da Lua? 2 vezes ou 4 vezes? Aí, veja os números que estão indicando aqui, ó. Página 18, é onde você vai procurar a informação. Aí nós temos o diâmetro da Terra, nós temos o diâmetro da Lua e estou pedindo para você fazer o arredondamento e verificar se o tamanho da Lua é 2 vezes ou 4 vezes menor
do que o da Terra. Ou seja, se a medida da Terra aproximadamente é quantas vezes a medida da Lua. Tudo bem? Com você, responda, por favor, aqui neste traço vermelho. Próxima página, números ordinais, lá em cima. Olha só, veja que nós já trabalhamos várias situações no sistema de numeração decimal. Já trabalhamos o número como código, já trabalhamos o número como contagem, já trabalhamos o número como medida, já trabalhamos o número como posição. Nós já fizemos esse trabalho. Só que quando se trata de números ordinais, nós temos que nos aplicar mais um pouquinho. E é isso que está escrito aqui na página de número 24. Vai tratar desta indicação de ordem, números ordinais. Tudo bem? Então, os números ordinais indicam posição ou ordem. Muito legal. Aí nós temos o exemplo de um calendário, aqui no caso dia e mês de outubro do ano qualquer. E aí nós temos, por exemplo, no mês de outubro do calendário ao lado, seta azul piscando, a primeira segunda-feira é dia 4. Seta verde piscando, o terceiro sábado é dia 16. Seta amarela piscando, a quinta sexta-feira é dia 29. E aqui, nessa setinha cinzentinha, o segundo domingo é dia 10. Legal, não é? Veja que eu falo o número ordinal indicando uma ordem, seja do dia da semana, seja do dia do mês. Observe como se leem alguns números ordinais. Aí eu tenho nesta tabela, você, por favor, faça essa leitura. Tenho certeza que nos anos anteriores você trabalhou esta tabela, tudo bem? Aí nós temos do primeiro até o milênio, que é o milésimo, tá bom? Primeiro até o milésimo, melhor dizendo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Aí, 11º, 12º, 13º. Quando chegar no 19º, tudo normal. Quando for fazer o número 20, 20º. Aí depois volta tudo de novo. 21º, 22º, até o 29º. Quando chegar ao 30, 30º. Tá? E assim vai ao 40º. Tudo bem? Isso. Vai ao 50º. Vai ao 60º. Vai ao 70º. 80º. 90º. Muito bem. 100º para o 100. E assim sucessivamente até chegar no milésimo. Muito bem. Que equivale ao número 1000, a ordem do 1000. Certo? Primeira questão. Indique com algarismos cada número ordinal. Depois escreva o sucessor do número ordinal por extenso e com algarismos. Eita! Olha só. Veja bem, indique com algarismos cada número ordinal. Aí nós temos a letra A, que você vai responder nesse espaço. Você tem a letra B, que você vai responder nesse espaço. A letra C, que você vai responder nesse espaço. E a letra D, que você vai responder nesse espaço. Muito bem. Indique com algarismo cada número ordinal, 16º, então você vai colocar. Professor, tem que colocar essa bolinha do lado? Tem, obrigatoriamente, tá? E o tracinho bem embaixo dela, porque está indicando o masculino, 16º. Se fosse 16ª, aí ao invés da bolinha que vocês costumam dizer, ao invés do O, seria a letra A, para indicar o gênero feminino. Tudo bem? Então, 16º já está representado. Aí nós temos, ó,
em palavras, 16º, e agora você tem o sucessor, 17º. Tá legal? E assim você vai fazer a letra B, a letra C e a letra D. Segunda questão, seta verde piscando. Observe a sequência de bandeirinhas. Se ela continuar seguindo o mesmo padrão, então que cor terá a 20ª bandeirinha? Ou seja, a bandeirinha de número 20. Repare que o padrão é amarela, amarela, verde. Amarela, amarela, verde. Amarela, amarela, verde. Aí você vai continuar esse padrão. Faça lá no seu livro, no seu caderno. Amarela, amarela, verde. Amarela, amarela, verde. Até completar 20 bandeirinhas. Quando chegar na 20ª bandeirinha, você vai me dizer se ela é amarela ou se ela é verde. E aí você vai responder aqui. Tudo legal? Muito bem. É isto aí. Tá aqui as bandeirinhas. O colchete para você não se perder na questão. E agora vamos para a próxima página. Página de número 25, com um item muito legal de nós trabalharmos, na verdade, uma revisão do 4º ano, que é a estatística. Professor Luiz, o que é a estatística? A estatística é veja só, a composição, é a leitura, é a compreensão das informações que foram pesquisadas. Falou em estatística, falou em interpretação de tabelas, interpretação de gráficos. Tudo bem? É uma parte da matemática que estuda as tabelas e os gráficos. Tudo bem? Então vamos lá para a interpretação de tabelas e gráficos. Seta azul piscando lá em cima. A primeira questão vai tratar de tabela, tá? Que tabela é? Esta aqui, que já está piscando, emoldurada na cor verde. Legal. Toda tabela, gente, tem que ter um título. Toda tabela tem que trazer dados. Toda tabela tem que trazer informações. O título desta tabela, por exemplo, é Animais Domésticos Favoritos da Turma. Aí foi feita uma pesquisa, aí nós temos uma votação. Aí na primeira coluna nós temos os animais que foram votados. Cachorro, gato, passarinho e tartaruga. Aí logo em seguida nós temos as marcas conforme as pessoas foram votando. Tudo bem? E depois foi feita a contagem e a substituição das marcas pelos números. Tudo bem? Então, cachorro teve quantos votos? 12. Gato teve quantos votos? Aí só tem a marcação, falta transformar em número. Transforme lá que eu quero ver. Quanto deu? 1, 2, 3, 4, 5, fechou? 6, 7, 8. Aí coloca o 8 lá no gato. E passarinho, só tem um número. Agora você vai fazer a representação das marcas. 1, 2, 3, 4, 5, cortou. Tudo bem? Aí vai colocar 1, 2. Aí pronto, fechou o 7. Tá? E a tartaruga, 1, 2, 3. Pronto, aí colocou o número. Agora você já tem a sua tabela completa, com o nome do animal, as marcas conforme as preferências dos entrevistados e a quantidade de votos já representada com algarismo. Já tem o número aí. Tudo legal? Então vamos lá. Animal, aqui está, cachorro, gato, passarinho e tartaruga. As marcas, seta verde piscando, ó. E o quê? A quantidade de votos. Tudo bem? Então vamos lá. Letra A, complete a tabela. Já expliquei como você vai completar. Letra B, agora responda qual animal teve maior frequência, ou seja, quantos votos ele teve. Aí eu quero saber qual foi o animal que teve maior frequência de votos e quantos votos ele teve. Tudo bem? Olha para a tabela, escreve e aponta esse resultado. Por favor, responde aqui onde tem esse traço azul piscando. Letra C. Quantos alunos votaram? Aí o que você vai fazer? Vai verificar a quantidade de votos. Quantos votaram no cachorro? Quantos votaram no gato?
quantos votaram no passarinho, quantos votaram na tartaruga. Aí você vai somar todos esses alunos, que vai dar a quantidade total dos alunos que votaram, dos alunos votantes. Muito bem. Aí você coloca o resultado nesse traço que já está piscando aqui. Letra D, atividade em grupo. Façam a mesma pesquisa em sua turma. Depois escrevam no caderno um texto síntese sobre ela. Nesse texto, descrevam como vocês fizeram a pesquisa, quantas pessoas responderam a pergunta e quais foram os resultados obtidos. Você não está na sala de aula, mas você está na sua casa, ó. Beijão para os seus pais, para os seus responsáveis, aquele beijo no coração, hein? Por quê? Porque estão nos ajudando nas tarefas, estão nos ajudando na manutenção dos hábitos escolares. Então, por favor, gente, faça a pesquisa com eles dentro de casa, aquela festa, hein? Na hora de fazer essa atividade de matemática, que ela é muito legal. Lembrando que nesta parte do assunto estatística, interpretação de tabelas e gráficos, nós estamos falando sobre tabela. Isto é tabela. Agora, número 2, gráfico de barras. Na número 2, nós vamos ter a interpretação de um gráfico de barras. Tudo bem? Um gráfico de barras, ele tem uma função muito importante de ser, inclusive, autoexplicativo. É olhar para o gráfico e saber o que é que ele está tratando, qual é o menor, qual é o maior, porque a gente vê logo no visual, tá bom? Então, vamos lá. Já não estamos trabalhando agora a tabela, nós estamos trabalhando na questão de número 2, o gráfico de barras. Vamos lá para essa questão que envolve também aqui, ó, A, B, C e D, nesse colchete na cor preta. Isso, muito bem. Colchete aberto, da esquerda para a direita. Vamos lá. Na volta das férias, cada equipe de uma turma fez uma pesquisa a partir desta questão. Você assistiu a quantos filmes nas férias? O resultado da pesquisa feita pela equipe de Álvaro foi registrado neste gráfico de barras. Veja, aí está aqui, ó, nessa borda verde, o trabalho que a equipe do Álvaro fez. Aí ela tem dois sentidos. Nós temos o número de filmes, que vai de uma escala de 0 a 15 filmes, e nós temos as pessoas que fazem parte da pesquisa. A Andréia, a Débora, o Fabiano, e quem mais? O Álvaro, tá? Essas pessoas são os alunos que participaram da pesquisa. Muito bem. Aí, então, olhando para o gráfico, você tem condição de saber quem assistiu mais filme, quem assistiu menos filme. Qual a diferença entre um e outro? Por quê? Porque as barras estão representando as pessoas, elas estão coloridas e estão indo na escala de 0 a 15 filmes. Muito bem. Então, letra A. Qual dos alunos dessa equipe assistiu a mais filme? Quantos filmes esse aluno assistiu? Aí, então, eu quero o nome do aluno e eu quero também a quantidade de filmes que esse aluno assistiu. Aí você responde nesse espaço, por favor. Letra B. Qual dos alunos assistiu exatamente 11 filmes? Aí você, por favor, vai colocar a resposta aqui. Letra C. Quais alunos assistiram a mais do que 10 filmes? Aí, por favor, coloque a resposta neste traço. E a letra D, por favor, formule mais uma pergunta sobre essa pesquisa e dê a resposta. Seja criativo, por favor, e coloque a sua resposta aqui. Chegamos ao final da página de número 25, trabalhando com tabela e gráfico de barra. Agora vamos para a página de número 26, que fala sobre gráfico de segmentos. Tudo bem? Então, vamos lá. Gráfico de segmentos, onde está piscando aqui, neste quadrado de borda verde. E aí nós temos seta azul piscando, gráfico de segmentos. Este gráfico mostra a evolução da medida da temperatura de uma cidade registrada de 4 em 4 horas durante certo dia.
Bom, enquanto o gráfico de barras ele é estático, você olha para ele, identifica logo o maior, o menor, quem está baixo, quem está alto. No gráfico de segmentos, que é outro tipo de gráfico, a gente vai perceber o movimento num determinado tempo. É isto aí. Então, neste caso aqui, ó, piscando este quadrado aqui de borda rosa, nós temos a evolução da medida da temperatura. Aí nós temos a medida da temperatura de 0 a 30 graus centígrados e nós temos o horário, tá? Em que essa temperatura ela foi medida, que vai de 0 até 24. Então, 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Ou seja, está sendo registrada de 4 em 4 horas durante um dia inteiro, porque tem o dia inteiro 24 horas, logicamente. Então, vamos lá. Está aqui a nossa trave. E agora você vai fazer as suas respostas conforme vai sendo solicitado em cada pergunta. Letra A, seta amarela, traço amarelo, onde você vai ter que responder. Qual foi a medida da temperatura registrada às 20 horas e às 12 horas? Aí você vai olhar para o gráfico e vai me dizer às 20 horas qual foi a temperatura. Muito bem. Aí você vai fazer esse movimento aqui, ó. 20 horas. Pronto. Qual foi a temperatura? Neste cantinho. 24 graus centígrados. Tudo bem? E às 12 horas? Aí você vai fazer esse movimento. Localizou 12, subiu, encontrou a temperatura. Qual foi? 27 graus centígrados. E assim você vai verificando o movimento entre as temperaturas em determinado horário. Muito bem? Letra B. Em quais horários desse dia foram registrados 24 graus centígrados? Aí você vai me dizer. Tudo bem? Letra C. Dos registros feitos às 4 e às 8 horas, a medida da temperatura subiu ou caiu? Quantos graus? Aí você vai ter que responder. Seta vermelha piscando, traço vermelho. Letra D, agora na cor verde. Qual foi a medida da temperatura máxima registrada nesse dia? Uau! Em qual horário? Aí você vai me responder nesse traço. Letra E. Qual foi a variação da medida da temperatura registrada às 8 horas e às 12 horas? Aí você vai verificar qual foi a temperatura 8 horas, qual foi a temperatura 12 horas e vai me dizer qual foi a diferença. Se eu quero saber a diferença, você vai fazer uma continha de menos simples, né? Letra F, seta rosa piscando. Escreva no caderno um texto síntese, um resumo do que você fez para alcançar os resultados nesta atividade. Legal, não é? Muito bem. Saiba mais, seta azul piscando. Alguns gráficos, para ficarem mais bonitos e chamativos, trazem imagens relativas ao assunto deles. São os gráficos pictóricos. Veja um exemplo ao lado. Aí nós temos esse exemplo aqui, ó. Número do calçado dos alunos do 5º ano. Aí está falando de uma escala que vai de 0 até o número 37. Aí para indicar quem, no caso, tem a maior votação, quem teve a maior quantidade daquela numeração, o gráfico pictórico usou o quê? O próprio calçado. É como quando nós estamos vendo agora os gráficos da Covid-19, aí aparece o que lá? Aparece o próprio vírus. Porque vai mostrando, vai identificando, para que a pessoa tenha uma ideia melhor daquilo que está se passando. Então, todas as vezes que eu uso as próprias figuras dentro do gráfico daquilo que eu estou pesquisando, eu estou fazendo um gráfico pictórico. Tudo bem? Quarta questão, seta amarela piscando, pesquisa.
atividade em grupo. Aí é em casa com o papai e com a mamãe. Letra A. Procurem um gráfico pictórico em revista ou jornal, recortem, colhem em uma folha de papel e apresentem para toda a turma. Ou seja, bate a foto, não é? Bate a foto e mostra lá no grupo. Letra B. Levantem questões referentes ao gráfico pictórico pesquisado e ao gráfico do Saiba Mais e conversem com a turma para responder a elas. Se você só mostrar, eu já vou ficar satisfeito, tá bem? Mas se você quiser dizer alguma coisa do seu gráfico, também pode dizer. Eu vou ficar bem feliz, bem contente de ter esse registro lá no nosso grupo. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula de matemática. Estamos finalizando a página de número 26. Espero que vocês tenham gostado da aula. E assim nós estamos caminhando dentro deste assunto chamado sistema de numeração decimal, com tudo aquilo que pode nos oferecer, ou seja, com tudo aquilo que a gente pode ressignificar, trabalhando com código, com contagem, com medida, com posição. Tudo bem? Tenham todos um ótimo trabalho. Até a próxima aula. Ah, não esqueça da nossa dica, hein? Higienizar bem as mãos com álcool em gel ou lavar as mãos com água e sabão. Também não se esqueça, use adequadamente a máscara, evite aglomerações e pratique o distanciamento social. Dicas de sobrevivência. Então, até a próxima aula. Conto com vocês. Tchau!